Você é um criador que tem várias ideias e várias histórias guardadas ali no pendrive ou no computador e está guardando elas faz muito tempo e não sabe o que fazer com elas? Ou você até sabe o que fazer com elas, mas ainda está esperando o momento certo para expô-las ao mundo porque a minha hora vai chegar, mas ainda não é agora. Se você é a pessoa que está sempre guardando os seus projetos e esperando o momento certo, prazer, eu também. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. Eu queria fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre um canal de desenhos que eu fiz há um tempo atrás, na verdade 1 ano e meio, que é um canal chamado Joe Reaper. Nesse canal eu gosto de postar uns vídeos que eu faço de maneira bem básica, assim, bem amadora, com os materiais que eu tenho em casa. Então eu uso sulfite, eu desenho com lápis, com a caneta, e aí eu uso recortes para fazer os personagens mudar de expressão ou fazer algum movimento. E eu criei esse canal inicialmente para resolver uma angústia que eu tinha muito grande dentro de mim, que era finalmente poder expor algumas histórias que eu tinha criado, mas sem ter um contato, sem ter uma produtora por trás, sem ter alguém que me ajudasse com viabilização de dinheiro e essas coisas, para eu poder finalmente produzir essas ideias. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho 34 anos agora, mas na verdade eu comecei a escrever mesmo quando eu tinha mais ou menos uns 22, por aí. Que eu peguei sério mesmo e comecei a escrever as minhas histórias para poder mandar para os lugares, para editais, para lugares que eu pudesse conhecer produtores ou alguém que pudesse viabilizar os projetos. E um dos primeiros personagens que eu criei é o Joe Reaper. E quem é o Joe Reaper? Hoje, nos dias atuais, ele é um ceifador da morte que foi criado por uma menina chamada Angelina, que é uma menina que anda de cadeira de rodas, mas é uma garota muito criativa, que tem várias ideias a todo tempo. E ela é muito fã de filmes de terror, então ela criou o Joe Reaper como uma espécie de slasher de terror. Pra quem não sabe o que é um slasher de terror, é tipo aqueles personagens famosos das franquias de terror, tipo Freddy Krueger, Jason. E como ela criou esse personagem na imaginação dela, ele acabou ganhando vida dentro da imaginação dela, ao ponto de que ele começa a conviver com ela no dia a dia e viver várias aventuras ali que é dentro da mente dela. Como se fosse aquele menino que é amigo do tigre, sabe? E outra ideia dessa história é que a Angelina, por ser uma menina muito criativa, mas também ser uma menina muito jovem, ela criou o personagem Joe Reaper, mas ela não sabe exatamente o que fazer com ele, como dar prosseguimento à história dele, como criar um arco dramático para esse personagem. Então ela passa vários episódios dessa animação pensando o que história ela vai criar para o Joe Reaper, sendo que ela só teve a ideia inicial e não soube como dar prosseguimento a ela. E ao mesmo tempo que ele é um slasher de terror e teoricamente ele é um vilão que deveria sair matando a rodo por aí, por ela ser uma menina muito boazinha, de coração puro por dentro, ela também não consegue fazer ele matar as pessoas de maneira cruel como um slasher como Jason faz. Então ela tem um segundo dilema, que é criar monstros que são piores que o Joe Reaper para ele poder matar e não se sentir tão mal com o fato dele ser um ceifador da morte que não mata ninguém. E essa é basicamente a história do personagem hoje. Mas há muito tempo atrás, quando eu tive a ideia inicial, era uma coisa completamente diferente. Na verdade, a ideia era fazer um longa-metragem com pessoas reais, live action e tal. Então eu escrevi um roteiro mesmo de cinema com os personagens Joe Reaper e Angelina. Na época eu nem lembro se o nome dele era Joe Reaper de fato. O que eu lembro é que começou com um roteiro de longa-metragem que era mais ou menos uma espécie de terror mesmo. Um terror sem comédias ou sem ironias e tal. Inclusive eu até lembrei agora que o nome na verdade não era nem Joe Reaper, era A Morte Pertence a Ela. Tipo um nome mais poético, né, pro filme. Um nome que eu tenho um pouquinho de vergonha hoje. E durante uns bons anos eu fiquei trabalhando nessa ideia e melhorando o roteiro, escrevendo, reescrevendo. E aí eu mandei para um festival que ele acabou sendo chamado, depois de muitos que eu já tinha mandado e não tinha recebido resposta nenhuma. E esse festival me chamou e eu fui lá apresentar o projeto para uma mesa de produtores e tal. Mas eu vou falar desse evento em outro vídeo, que é muito mais interessante fazer um vídeo só para isso. Mas de qualquer jeito, o projeto acabou não ganhando o festival e não sendo aceito para que uma produtora pudesse comprá-lo, né, e poder produzir. Então eu continuei trabalhando na ideia e fazendo outras versões dessa história. E aí foi uma jornada de várias versões alternativas desses dois personagens, Joe Reaper e Angelina. Passando até por vários gêneros diferentes, como uma história só de drama, uma história só de terror, e não só passando por gêneros diferentes, como também por plataformas diferentes. Então eu acabei transformando a ideia em um livro. Isso aconteceu logo depois que eu saí do edital. Eu pensei, e se eu lançasse como um livro? Porque aí as pessoas poderiam ler e quem sabe um dia ver um filme, uma série, sei lá. Falando em série, eu também transformei a ideia em uma série de TV. E aí era uma série com vários episódios de antologia, então a personagem Angelina acabou sendo escanteada
depois do primeiro episódio, porque eu só mantive a ideia do Joe Reaper em outras histórias que faziam parte dessa antologia. Então tinha o Joe Reaper interagindo com outros personagens, já que ele era um ceifador da morte. E não tinha nada dessa ideia da Angelina ser a criadora dele. Então assim, ela era realmente uma menina que via o ceifador da morte na vida dela. Pra você ver como a coisa mudou pra caramba. Mesmo assim, eu ainda voltei atrás e aí coloquei a personagem Angelina de novo como uma personagem regular da série. Só que aí o Joe Reaper e a Angelina, eles atravessavam, né, o país, faziam jornada juntos, tipo um filme de um road movie, né? Só que no caso um road series, né? Porque eles passavam por vários lugares durante a série. Até chegar na ideia atual, que foi transformar o Joe Reaper num personagem fictício dentro da mente dela, que pra mim foi uma ideia muito interessante porque mexe com a metalinguística e tal. Mas eu queria contar essa história pra mostrar pra vocês como o projeto mudou e se reformulou e virou várias coisas diferentes até chegar na ideia atual, pensando sempre no que pra mim seria mais atrativo pras pessoas. E mesmo assim eu continuei trabalhando nessa ideia para que fosse uma série de TV que eu pudesse levar para editais e para festivais de série, né? Que pudesse, quem sabe, alguma produtora comprar a ideia. E aí aconteceu 2020, que foi o ano da pandemia. E o que aconteceu nesse ano? Como a gente ficou naquele momento de incerteza, de não saber de mais nada, me caiu uma ficha muito grande. Porque toda essa história que eu contei durou o quê? 10 anos praticamente. Desde os 22 até os 32, em que eu mantive essa ideia só na minha cabeça e a única vez que as pessoas viram mesmo foi quando eu fui pro edital, que eu fui aceito lá, que era até em Curitiba, não era nem na minha cidade normal. Então pensa, são 10 anos que esses personagens vivem na minha cabeça e vivem se modelando, se alterando e eu trabalhando em roteiros. Eu acho que deve ter pelo menos uns 100 roteiros ou 100 versões desses personagens que eu trabalhei durante todo esse tempo, na questão dos livros também e na questão dos longa-metragens. E foi aí que eu tive essa grande revelação que eu pensei com a pandemia e a incerteza das coisas. E se a minha ideia nunca sair do papel? E se ninguém nunca comprar essa ideia? E se ninguém nunca aceitar ela? Porque, querendo ou não, já é uma ideia muito difícil, né, de ser compreendida por outra pessoa que não é o próprio criador. E também não é uma ideia que seja muito comum das produtoras brasileiras quererem investir. Então me bateu essa realização mesmo, de tipo, eu acho que pode nunca acontecer. E seja lá qual for o motivo, porque existe N motivos, eu não tenho contatos, eu não conheço pessoas da indústria, eu não conheço pessoas que podem viabilizar o projeto, eu não conheço pessoas que podem levar para alguém que pode comprar a ideia, eu não tenho dinheiro para produzir essa ideia eu mesmo. Pode ser que eu fique com essa ideia para sempre na minha cabeça e ela nunca saia para ninguém ver. E isso me deu um desespero. Então essa luz que apareceu para mim finalmente me fez perceber que a ideia, acima de tudo, independente da forma que ela era, da versão que ela era, de como ela tinha que sair da minha cabeça. As pessoas precisavam ver o que eu estava querendo mostrar. Foi aí que eu pensei em montar um canal do YouTube. A princípio eu ainda estava meio teimoso, eu não queria ainda montar um canal do YouTube que eu fizesse animações que eu mesmo ia produzir com papel e caneta, e enfim. Eu ainda estava pensando, eu quero botar esse projeto num pitching que eu vou levar para uma produtora e vou ter várias ferramentas para eles visualizarem a ideia e comprarem ela. Então a primeira coisa que eu fiz foi montar um storyboard animado. E o que é um storyboard animado? É basicamente várias imagens em desenho que vão passando, mas sem nenhum tipo de edição muito complicada, nem nada muito chique, nem nada muito caprichoso. É basicamente imagens passando e às vezes com alguma música ou alguma voz por cima. E aí eu fiz 2 storyboards animados. Eu fiz um de um curta que eu já tinha um roteiro há muito tempo chamado Samuel. E essa é uma história de um menino que ele tem uma imaginação muito grande e ele tá vivendo um momento meio complicado na vida dele, mas ele usa a imaginação dele para vencer essa complicação. Eu vou colocar o link aqui em cima, não vou dar muitos spoilers da história, mas você pode ver essa animação que eu fiz para, a princípio, ser um storyboard animado. A ideia também era vender talvez o curta para alguém que quisesse produzir, né, de maneira ou live action ou uma animação mais aprimorada. E o segundo foi o Joe Reaper, que eu fiz o que seria talvez o primeiro episódio da série em storyboards animados. Mas aí me deu um baque, eu olhei e pensei, quer saber de uma coisa? Até que não tá tão ruim assim. Quer dizer, é uma coisa amadora, é um storyboard animado, só tem a minha voz por cima. Aliás, eu tenho que fazer a voz dos 2 personagens, né, do Joe Reaper e da Angelina, que é uma menina. Mas ainda assim eu pensei, existe uma certa linguagem aí que é diferente. E aí eu comecei a fomentar essa ideia de talvez fazer
do Joe Reaper animações desse estilo, que é basicamente isso, eu desenhando na folha sulfite, fazendo as imagens, os frames, imaginando como a cena se movimenta, como os personagens interagem, fazendo recortes para colar, sei lá, pedaço de braço, pedaço de rosto, um sorriso, para fazer os personagens se moverem ali, e editar tudo isso em uma forma sequencial, porque aí você tem uma progressão. E com a minha voz por cima e música, você acaba fazendo uma animação. Eu acho que muita gente pode dizer que não é animação. Você vai poder ver aqui no canal, que eu vou colocar o link aqui em cima. Mas eu considero animação porque são personagens animados. E junto desse canal, dessa ideia de fazer o canal de animação, veio a ideia de solucionar aquela angústia que eu estava tendo. Eu lembro que eu estava até andando no parque aqui perto da minha casa e estava pensando e refletindo e respirando aquele ar puro. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Chegou a hora de botar essa ideia pra fora. Chegou a hora de fazer as pessoas verem esse personagem. Então assim, pode ser uma coisa amadora, pode ser uma coisa que é feita só por mim mesmo, pode dar trabalho, porque dá trabalho, mas a ideia tem que sair. Eu acho que uma ideia que não sai da mente do criador, que não é exposta pro mundo, ela não existe. Então os personagens Joe Reaper e Angelina, que eu tinha esse sonho de fazer uma série, um filme, um livro, sei lá, o que fosse com eles, não iam existir. Porque eles iam ficar na minha cabeça para sempre e eu ia ter sempre aquele mesmo pensamento. Um dia vai chegar o meu momento, alguém vai comprar a ideia, alguém vai fazer e a partir dali tudo vai ser maravilhoso. Inclusive eu estava vendo alguns vídeos esses dias falando sobre uma tal de síndrome da vida atrasada, que é essa rotina cíclica da gente sempre ficar pensando, o meu momento vai chegar, a minha hora vai chegar no futuro e a partir dali tudo vai ser perfeito e tudo vai dar certo, em vez de tentar agora, nesse momento. Porque aí você cria uma ilusão de tipo filme de romance, né? Que vai chegar aquele momento que o casal vai finalmente se encontrar, vai se beijar e tudo vai ser feliz para sempre. Só que esse momento não existe. O que existe é uma vida que a gente está projetando e criando várias expectativas, sendo que a gente está renegando esse momento agora e vivendo uma rotina cinza, sem vida, sem cor, sempre pensando, um dia vai ser colorido. E foi isso que aconteceu em 2021. Eu pensei, a gente ainda no meio da pandemia, eu falei, é agora, eu vou fazer da maneira que eu puder, com as ferramentas que eu tenho agora. Então eu pensei, eu sei desenhar não muito bem, porque eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz um curso de desenho mesmo, profissional. Mas eu venho de uma família de pessoas que têm um talento para isso. Meu pai fez curso profissional há muito tempo atrás e meu irmão também é designer. Então eu sei desenhar relativamente bem. E eu consigo fazer vozes de personagens, além de saber editar essas imagens juntas. Então eu peguei essa ideia que eu já tinha do storyboard animado e botei em prática para fazer mais animações. E hoje virou um canal mesmo do YouTube, que é o Joe Reaper. E nesse canal eu tenho lá 2 temporadas já de várias histórias do Joe Reaper. Então tem a temporada 1, que foi em 2021, e a temporada 2 em 2022. Então você tem 2 temporadas com o personagem Joe Reaper e a Angelina. Tem esse curta do Samuel, que é esse menino que vive no mundo de imaginação também. E tem um fã curta do Batman. Porque eu sou um fã incondicional do Batman, então eu não resisti, eu fiz um também. Aqui ó, dá pra ver que sou pouco fã do Batman, né? Tá bem do ladinho aqui da onde a gente tá gravando. E ele se chama Batman, A Noite Mais Escura, também vou colocar o link aqui pra vocês verem, que é feito no mesmo estilo de animação que eu faço a série do Joe Reaper. E tem um curta lá que é live action, com atores de verdade, que é um curta chamado Love Frames, que eu dirigi alguns anos atrás, era um projeto meu que eu queria fazer. E a história desse curta eu acho que eu vou contar em um vídeo à parte, porque é uma história que é bem interessante também de ser contada e vale a pena ter tempo pra contar. E é isso, o canal do Joe Reaper tá lá há 1 ano e meio. Dá trabalho de fazer, cada animação me leva acho que pelo menos 1 mês pra preparar, fazer tudo, dublar, né, colocar minha voz por cima e tal. Inclusive eu vou mostrar um pouquinho do processo, como é fazer um desses curtas com os desenhos que eu uso. Eu vou tentar mostrar aqui a baguncinha de como é os meus desenhos pra fazer um episódio. Então vocês veem aqui que tem vários pedaços de papel, são os pedaços que eu... personagem, né, que a gente gruda por cima da cena. Né? E aí eu vou desenhando frame por frame, ó. Ó, você vê como tá tão bagunçado e eu tô tentando gravar aqui com o celular na mão e pegando os papéis com a outra mão. Tem até pedaço de papel ainda grudado, né? Então, aqui você vai vendo que é uma bagunça. Não tem como. No final de gravar cada episódio, quando eu tirei todas as fotos e
grudei todos os papéis para fazer as expressões, né? Fica essa bagunça gigante. Aqui tem os olhos da Angelina grudados para fazer ela mudar a direção dos olhos. E é isso, e vai indo. Você vê aqui, ó. Personagem aqui jogado no meio. É essa bagunça mesmo que fica. Igual a minha cabeça. Tudo bagunçado, mas que no final acaba se organizando de alguma forma. E agora eu vou começar o novo episódio, o último episódio dessa temporada do Joe Reaper, que é o episódio 10 dessa temporada, o Natal, que é o Natal do Joe Reaper, ou Natal do Reaper, ainda não decidi o nome, então vou tentar fazer algo inédito, que é começar a desenhar e gravar ao mesmo tempo. Mas pra vocês verem como é bem básico assim. Aqui já ficou pronta a árvore de Natal que vai aparecer no primeiro frame, que é a Angelina e o Joe estão decorando essa árvore, né? E eu não me preocupo nem um pouco com estética, nem nada. Eu não sou um desenhista profissional, então não fiz curso, não fiz nada. Eu só tô preocupado em fazer a cena acontecer. Então não tem essa questão de projetar o desenho, fazer esqueleto do personagem. Não, vai na improvisação mesmo. Aí aqui já tá meio pronto. Esse aqui é o primeiro frame do vídeo que vocês vão ver lá pelo dia 25 ou 24, né? Perto do Natal. Então você tem o Joe Reaper, a Angelina decorando a árvore de Natal. E é basicamente isso. É bem rústico, improvisado. Agora é só passar a canetinha e depois eu vou pintar também a lápis mesmo os detalhes, né, das roupas deles e tal. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse de ver o canal, ver as animações do Joe Reaper e tal, vou deixar o link aqui embaixo, além de deixar o card aqui em cima também. No final das contas, acho que vocês podem me perguntar, tá valendo a pena? Tá valendo a pena todo esse trabalho de fazer essas animações, levar esse tempo todo, já que eu também trabalho, né, num emprego normal, eu preciso pagar minhas contas. Vale a pena tirar um tempo da sua rotina para fazer essas animações, para fazer esse canal? Eu vou ser bem sincero. Sempre vale a pena. Porque é que nem eu falei na minha história lá do parque, que eu tive finalmente a realização de fazer a coisa. Nós criadores precisamos fazer as nossas histórias existirem. Elas precisam ganhar vida, de uma forma ou de outra. Então é isso, a lição final é: nós temos que fazer as nossas ideias existirem. E é isso, como muitos de vocês, eu não tenho contatos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho formas de viabilizar todas essas ideias que eu quero viabilizar. Se as pessoas vão gostar ou não, se elas vão achar que é amador ou não, se elas vão achar que é ridículo ou não, isso não importa. O que importa é você fazer a coisa ganhar vida. Nós, pessoas criativas, temos esse dom de visualizar mundos e histórias e narrativas que só falta existirem para serem compartilhadas com outras pessoas. Então é isso, eu queria contar essa história nesse vídeo mais como forma de reflexão mesmo. O que nós, criadores, estamos fazendo para as nossas histórias existirem? Mas para muitos de nós ainda é um obstáculo a ser vencido. Então se você é uma pessoa que está passando pela mesma fase que eu passei, de estar guardando as suas ideias, de estar trabalhando nelas, para que um dia alguém veja e alguém a aceite, e a partir dali tudo vai ser perfeito, eu vou ser um grande criador e famoso, astro e tal. Começa a pensar um pouco, o que você pode fazer já agora para ela acontecer? Quem sabe o mundo e as pessoas já estão precisando da sua ideia agora. E talvez nem importe se ela é feita com a maior qualidade do mundo ou com a pior qualidade do mundo. Só dela existir já vale muito a pena. Pessoal, sintam-se livres para comentar suas histórias também de criação, de como está sendo os processos para vocês, se vocês têm uma história similar à minha. E escrevam aqui nos comentários que eu prometo que eu vou tentar responder tudo. Como eu disse antes, se puderem visitar lá o canal do Joe Reaper, tá o link aqui embaixo. Também tá o link de todos os vídeos que eu mencionei aqui. E também tá o link do meu livro que eu acabei de lançar na Amazon Kindle, que é o Anjo de Fogo e Aço, que eu falei no vídeo anterior, mas tô falando de novo. E ele também é uma história que passa pelo mesmo processo que eu falei nesse vídeo. Eu tinha essa ideia, eu precisava botar ela no mundo, então não tendo uma editora por trás, não tendo alguém que pudesse viabilizar o projeto por mim, não tendo um capista, não tendo um redator, não tendo um editor, eu fui lá e fiz tudo eu mesmo, na fé que vai dar certo. Então se vocês quiserem dar uma olhada também, tá o link aqui embaixo para poder acessar o site lá da Amazon. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!